Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou projetar o texto, mas eu gostaria muito que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar nesse texto algumas vezes. E eu gostaria muito que você pudesse se atentar para aquilo que nós vamos pregar esta noite. A ceia do Senhor é um momento ímpar na vida da igreja. Ela é um sinal visível da nossa comunhão com Cristo. A igreja que eu pastoreava em Sete Lagoas, ela tinha alguns membros, algumas psicólogas da igreja que recebiam muitos convites para poder ministrar em outras igrejas. E eu tinha também na igreja uma menina que trabalhava com louvor e adoração. Ela tinha um grupo de louvor que também recebia muitos convites para poder pregar, para poder ministrar em outras igrejas. E eu tinha lá mais algumas pessoas que tinham facilidade com pregação e que também, de vez em quando, recebiam convite para estar pregando fora. E eu tinha um pedido para todos eles, que era: qualquer convite que você aceitar, não aceite no dia que nós celebramos a ceia. Lá em Sete Lagoas nós celebrávamos a ceia todo primeiro domingo à noite e no terceiro domingo de manhã. E eu sempre pedia para eles: não aceite nenhum convite, se possível, nestes dias, porque nós estaremos reunidos diante de Deus, como igreja, como corpo de Cristo, reafirmando a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa identidade. E é por isso que eu queria nesta noite pregar sobre isso. A ceia do Senhor, o sinal visível da nossa comunhão com Cristo. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia, ela é um sinal visível. E é na ceia que nós podemos, pela fé, contemplar ao Cristo crucificado. Na ceia, nós podemos visualizar, através dos elementos, o corpo e o sangue de Jesus. E deixa eu já deixar bem claro de que não há uma transubstanciação dos elementos. O pão é pão, o cálice é, no nosso caso, suco de uva, mas a presença de Cristo, ela é real. Estes elementos são tirados do uso comum, para agora, reunidos como corpo de Cristo, nós possamos reafirmar a nossa confissão de fé. A ceia é o sacramento do Novo Testamento, aonde nós recebemos o pão e o cálice, e temos comunhão com Cristo, e dizemos que temos comunhão com Ele, e dizemos que somos participantes da sua carne e do seu sangue, e dizemos que somos filhos de Deus. Na ceia, nós podemos, juntamente com Cristo, participar da sua morte. Na ceia, juntamente com Cristo, nós participamos da sua ressurreição.
A ceia do Senhor é um meio pelo qual Deus nos traz a sua bênção. Ela é um meio de graça. Ela é um caminho que nos leva, que nos conduz. O breve catecismo da igreja, da nossa confissão de fé, ele diz assim, na sua pergunta 97, o que é a ceia do Senhor? E a resposta é que a ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. E aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Isto é a ceia, é o que nós celebramos, é este sacramento. Mas a questão é, qual a finalidade da ceia do Senhor? Por que nós celebramos a ceia? Qual que é o grande significado dela na vida do crente? A primeira coisa, meu querido, é que a ceia do Senhor, ela nos leva a nos lembrar da morte de Jesus Cristo. É para que nós nos lembremos desta morte. Volta lá para o texto, verso 24 e verso de número 25. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A ceia nos remete à lembrança de que Jesus Cristo, um dia, morreu na cruz. Nós temos que trazer isso muito claro para nós. E é não só uma lembrança histórica. Perceba, Judas se lembrou da morte de Cristo. Se lembrou historicamente de que Jesus tinha morrido. E fazia pouco tempo. Pouquíssimo tempo. E isso só o levou ao suicídio. Pilatos lavou as suas mãos. A lembrança da morte de Cristo, ela tem que vir para nós, em primeiro lugar, como uma lembrança cheia de tristeza. Nós não podemos lembrar da morte de Jesus sem sentir tristeza. Sabe por quê? Porque foi por minha culpa. A culpa foi minha. A culpa foi sua. Quando Jesus sobe até o Calvário, é por nossa culpa. Nele não havia culpa alguma. A morte de Cristo, ela tem que encher o nosso coração de tristeza, por saber que nós fomos amados de tal maneira, que Deus morreu a nossa morte, em nosso lugar. O profeta Zacarias, ele disse assim, no capítulo 12 do verso 10, aqueles que o transpassaram, haveriam de pranteá-lo e chorar por ele. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassá-lo. Pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Se ao lembrar da morte de Jesus Cristo, isso não nos levar à tristeza, há alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Eu me lembro quando foi lançado o filme Paixão de Cristo. Na época eu pastoreava uma igreja em Contagem e eu consegui fechar uma sala de cinema para poder levar a igreja para assistir. E eu acabei conseguindo algo muito bom, porque a sala de cinema foi fechada exatamente na sexta-feira da Paixão. E só tinha gente, o shopping não estava funcionando.
E ele abriu o cinema para que nós pudéssemos colocar as pessoas ali. E nós levamos alguns ônibus. E eu me sentei no lugar que eu sempre gosto de sentar. Eu, quando vou em cinema, eu gosto de sentar mais ou menos no meio, numa determinada posição que eu fique de frente com a tela. E eu sentei, e como eu chorei durante aquele filme. E como aquele filme me levou às lágrimas. E aquilo ali me entristeceu de tal forma, porque eu via todo o sofrimento. Pastor, era um filme, eu sabia que era um filme. Mas que era baseado em algo real, em algo verdadeiro. Eu sabia que quem estava ali era um ator, não era Cristo. Mas eu sabia que ele estava representando aquilo que Cristo passou por amor a mim. A ceia, ela tem que trazer isso dentro de nós. Sabe por quê? Porque fomos nós, com os nossos pecados, que transpassamos a Jesus. Fomos nós, com os nossos pecados, que encravamos os cravos em suas mãos. Fomos nós, com os nossos pecados, que colocamos sobre ele a coroa de espinhos. Fomos nós, com os nossos pecados, que impingimos em Jesus Cristo todo o sofrimento. Mas ao mesmo tempo que a ceia é uma lembrança cheia de tristeza, ela também tem de ser uma lembrança cheia de alegria. É paradoxal. É uma confusão de sentimentos dentro de nós. Porque quando nós estamos participando da ceia, nós temos a alegria, porque é a ceia, o corpo, o sangue de Jesus, que nos mostra o seu grande amor para conosco. Quando nós participamos da ceia, nós podemos sentir o amor de Jesus por nós. E isso precisa encher o nosso coração de alegria, porque nós estamos rememorando que estamos unidos a Cristo. Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, ele diz assim: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A ceia, quando nós participamos dela de forma digna, com a certeza de que o sacrifício de Cristo por nós, naquela cruz, foi para nos garantir salvação, ela nos garante, nos assevera: eu tenho meu nome escrito no céu. Nós não temos que nos alegrar porque as coisas acontecem. Nós não temos que nos alegrar porque estamos numa igreja confortável. Nós não temos que nos alegrar porque qualquer outra razão. A nossa grande alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que no dia do juízo final, quando este livro for aberto, nós estaremos salvos. A morte de Cristo manifesta a nossa comunhão com Ele. Manifesta também a nossa comunhão uns com os outros. E isso nos alegra. Mas a grande alegria é de saber que eu tenho comunhão com Deus. Que nós manifestamos a nossa comunhão com Cristo através da sua morte. Que o cálice da nova aliança foi derramado em seu sangue. A ceia nos traz estes sentimentos paradoxais. Tristeza por causa do meu pecado e alegria por causa da minha salvação. A ceia traz esse regozijo, o encontro da união com Jesus, que é a alegria, o sangue de Jesus Cristo, que abriu as portas da eternidade para que nós pudéssemos entrar. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Sem remissão de pecados, estaríamos condenados ao inferno.
Então a finalidade da ceia começa por aí. Primeiro, nos lembra a morte de Cristo, uma morte que por um lado traz tristeza, por outro lado traz alegria. Mas a ceia do Senhor, ela ainda nos faz participantes do próprio Cristo. O apóstolo Paulo assevera que o pão partido e o cálice que bebemos é que revelam a nossa comunhão, a nossa koinonia. Nós temos o corpo, o sangue de Jesus, e há um sentido em que ao participarmos realmente tanto da sua carne quanto do seu sangue, nós temos esta união mística no corpo de Cristo. O resultado desta participação na ceia é que nós nos tornamos um. O sangue de Cristo faz com que nós sejamos membros uns dos outros. A ceia, ela mostra esse caráter comunitário, esse caráter de comunhão, esse caráter de uma igreja que está pelejando com um único propósito: a glória de Deus, o louvor ao Senhor. Na ceia, nós somos um. Não pode haver diferenças entre nós. Aqui, agora, na ceia, não tem rico, não tem pobre, não tem doente, não tem alguém saudável, não tem alto, não tem baixo. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Somos membros uns dos outros, participantes do corpo de Cristo. Calvino diz que na ceia, o Espírito Santo eleva a sua igreja e a apresenta diante do trono. Isto é simbólico. Na ceia, aqueles que participam de forma digna são colocados diante do trono de Deus. A ceia, de certa forma, ela pode prefigurar o dia do juízo. Porque na ceia, o Senhor sabe quem são aqueles que estão participando dignamente dela. E são estes, aqueles que participam de forma digna, é que o Senhor os recebe. Aqueles que participam de forma indigna, aqueles que participam da ceia sem discernir o corpo, sem compreender, diz a Bíblia, que eles comem e bebem juízo para si. A ceia, ela precisa ter esse caráter de união. Aqui, no momento em que nós vamos celebrar a ceia, nós precisamos até buscar dentro de nós: eu ofendi algum irmão? Eu preciso pedir perdão? Há algo em mim que tenha afrontado constantemente a santidade de Deus? Eu tenho que buscar mudança efetiva em alguma área. A ceia faz isso com cada um de nós. Ela também, como esse sinal visível, ela mostra a eficácia do sacramento de Cristo. Todos os verdadeiros crentes, por causa desta união com Cristo, porque se tornaram um só corpo, porque se tornaram membros uns dos outros, agora precisam viver de forma eficaz. Na ceia do Senhor, nós recebemos cada vez os benefícios da redenção de Cristo. A participação na ceia, ela nutre, ela alimenta a nossa alma. A participação na ceia nos faz crescer espiritualmente. A bênção é que os crentes recebem na ceia, ela não se difere da bênção que os crentes recebem na pregação da palavra. Através da ceia, nós recebemos benefícios. Entenda, não há qualquer poder no pão e no cálice e no vinho. Não há poder. Há algumas pessoas que ficam meio perdidas em relação aos elementos. Terminou o culto, terminou o momento nosso de comunhão.
aquele pão é só pão. O suco de uva é só suco de uva. Se alguém chegar aqui e falar, pastor, irmão fulano está doente, não pode vir para a ceia, eu vou levar para ele o pão e o vinho para ele cear. Isso não é ceia. A ceia é neste momento de culto. O enfermo que está lá, que é participante, você tem que comunicar para que a gente possa ir lá. E nós vamos fazer um culto junto com ele, em comunhão junto com ele. E celebraremos a ceia junto com ele. Porque o caráter da ceia só tem validade quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo. Se sairmos daqui e levarmos e servirmos a ceia nas casas, sem este caráter cultico, não tem eficácia. Não é ceia, porque não tem comunhão. Porque não tem este caráter comunitário, de estarmos juntos, de sermos membros uns dos outros. A eficácia desse sacramento, ela não depende somente da presença real de Cristo. Ela depende da presença real de Cristo e da presença nossa real como corpo de Cristo. Mas ela também depende da manifestação da nossa fé, daqueles que recebem, aqueles que pegam o pão, que pegam o cálice, e que agora, pela fé, reconhecem o valor do sacrifício de Cristo, e se alimentam e se nutrem. Os incrédulos podem receber os elementos, mas não podem receber a bênção, porque eles não recebem o significado da ceia. Recebe pão, recebe suco de uva, mas não creem, não têm fé. Jesus, quando está celebrando a ceia, e quando ele toma do pão, ele fala, isto é o meu corpo, que é dado por vós. E isto é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. Nós precisamos receber estas palavras com fé. O nosso coração tem de se encher de alegria, de gratidão, de amor, de devoção, de tal modo que quando nós nos levantarmos daqui e nos retornarmos para os nossos lares, a nossa confiança está renovada até que Ele venha. E a pergunta, a última pergunta a ser respondida é como que nós devemos nos portar diante da ceia. Antes disso, nutrimos a nossa alma, crescemos espiritualmente, eu falei e não adiantei, renovamos a nossa confiança nos benefícios da redenção. E como que nós devemos nos portar diante da ceia. Leia comigo, capítulo 11, versículo de número 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Perceba que a primeira coisa para que nós possamos participar da ceia é fazermos parte dela de forma digna. Devemos estar preparados para tomar a ceia. E aqui neste ponto eu tenho que ter muito cuidado. Porque quando eu estiver ensinando sobre a participação na ceia de forma digna, eu corro o risco de você entender
que participar da ceia de forma digna é estar em absoluto estado de graça. Eu corro o risco de você entender que participar da ceia de forma digna é você não ter pecados. Isso seria impossível. Isso nos excluiria a todos da ceia. Nenhum de nós consegue chegar no momento da ceia isento de pecados. Mais uma vez, o nosso breve catecismo, na pergunta de número 27, 97, ele diz que a exigência para se participar dignamente da ceia do Senhor, e ele então responde: exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor, que se examinem sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre a sua fé para se alimentar dele, sobre o seu arrependimento, amor e nova obediência, para não suceder que, vindo indignamente, comam e bebam para si a condenação. A ceia, ela requer de nós um autoexame. O Senhor esquadrinhar o nosso coração. Eu preciso buscar isso. Como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Este autoexame, o Senhor esquadrinha o meu coração, porque eu já estou liberto do pecado. Eu não tenho mais prazer na prática do pecado. O pecado na vida do crente, ele se torna agora algo que o incomoda. Por isso é necessário este autoexame. E ao fazer este autoexame, quando o Espírito Santo trouxer à minha consciência a convicção do pecado, da justiça, do juízo, isso me leva então ao reconhecimento do meu pecado. Eu vou identificar as minhas faltas. Eu vou saber quais são as minhas faltas. Reconhecendo as minhas faltas, eu preciso então confessar. E aqui, no ato de confissão, eu tenho que aprender a dar nome ao meu pecado. Chame mentira de mentira. Chame fofoca de fofoca. Adultério de adultério. Dê nome ao seu pecado. De vez em quando eu faço um exercício. Quando vou me propor a isso, eu gosto de me isolar. Eu gosto de fazer isso num lugar onde, de preferência, eu não vou ser incomodado. É quando eu me dobro diante de Deus e eu começo então a falar com Deus: Senhor, que o Senhor possa me mostrar aonde eu tenho ofendido ao Senhor. E eu fico ali durante algum tempo. E tudo aquilo que o Senhor vai trazendo ao meu coração, e eu vou reconhecendo as minhas faltas, eu vou confessando ao Senhor e eu vou dando nome ao meu pecado. E invariavelmente, eu termino esse exercício em lágrimas. Porque nós temos a mania de confessar pecados por atacado. A gente pega aquele pacotão de pecados e traz para diante de Deus e fala: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Mas a gente não dá nome àquilo que nós sabemos. Nós não confessamos os nossos pecados uns aos outros quando nós ofendemos aos outros. Nós somos incapazes de procurar alguém de quem nós falamos mal e dizer: olha, eu dei ocasião à carne e eu usei de maledicência para com a sua vida e eu estou aqui para te pedir perdão. Quando os nossos olhos se desviam e se colocam sobre algo impuro, e o Espírito Santo acusa dentro de nós, nós invariavelmente não somos capazes de chegar diante de Deus e nominar este pecado. Nós precisamos disso. Este autoexame, reconhecimento, confissão. E finalmente,
arrependimento, mudança de atitude. Não adianta absolutamente nada você confessar os seus pecados e não deixá-los. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem que ter mudança de vida. Tem que mudar a sua atitude. Aliás, o grande problema dos nossos dias é um cristianismo sem Cristo. Cristãos que não vivem segundo o modelo de Jesus Cristo. Que não tem mais vida santa. Que não muda de atitude. Que se irmanam com as práticas mundanas. A ceia é o momento para que nós possamos romper com tudo isso. A igreja primitiva celebrava a ceia a cada culto, a cada encontro. Hoje nós fazemos isso uma vez por mês e ainda assim, muitas das vezes não valorizamos. Continue comigo aí na sua Bíblia, o versículo de número 28. Examine-se a si mesmo, antes de comer o pão e de beber o cálice. Este autoexame é algo profundamente necessário para a nossa alma. É algo necessário para que nós venhamos a desfrutar das bênçãos do sacrifício de Jesus Cristo. Este autoexame consiste na inquirição do nosso coração, em rogar ao Senhor que Ele possa nos trazer à luz aquilo que está escondido dentro de nós. É quando nós vamos nos abrir por completo diante de Deus. É um diálogo consigo mesmo. Na medida que você ouve o Senhor falar ao seu coração, você vai dialogando consigo mesmo e buscando mudança de vida. E aí nós conseguimos detectar a nossa impureza interior. E aí Deus usa o seu Espírito e a sua palavra para sondar o nosso coração. E é nesta busca que o Senhor vai trazer à luz a confissão dos nossos pecados. E é desta forma que nós seremos conduzidos por Ele ao arrependimento. Em suma, sabe quando que nós vamos estar, de fato, preparados para tomar a ceia? Sabe quando nós vamos ser, de fato, dignos para poder participar da ceia? É quando nós reconhecermos que nós somos indignos. Quando eu asseverar dentro de mim a minha indignidade de tomar do pão, de tomar do cálice, é isso que vai mostrar que eu estou pronto. Quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós temos que nos aproximar sabendo, somos indignos. Nós não merecemos sequer uma migalha do pão. Nós somos pobres e indigentes, mas que pela graça fomos alcançados. Pelos méritos de Cristo, nós podemos então tomar do pão e beber do cálice. Porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E aí nós nos aproximamos com fé. Nós tomamos a ceia com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem o agrado de Deus, nós não receberemos bênção. Com a ceia acontece da mesma maneira. Eu preciso ter fé. E entenda aqui, não é que a fé vai me tornar digno. Nada em mim me torna digno. A fé é a confiança de que aquilo que Cristo fez na cruz me conduz até a mesa. E eu preciso me aproximar e tomar a ceia baseado nesta fé. Na certeza de que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para pagar o preço de todos os meus pecados. E receber este perdão. Quantas e quantas pessoas
que já confessaram ao Senhor os seus pecados, que já fizeram autoexame, reconhecimento, confissão, arrependimento, mas elas ainda carregam a culpa. Elas ainda não se libertaram disso, elas ainda ficam, não, porque um dia. Ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, nem você mesmo. Nem você pode intentar acusação contra você mesmo, porque é Deus quem te justifica. Nos aproximemos para participar da ceia com fé, baseado em Cristo. E quando nós nos aproximamos da ceia, nós devemos tomá-la amando a Cristo e amando aos nossos irmãos. Ter atitudes de amor, amor ao Salvador, que morreu por nós, amor ao próximo, que foi alvo do mesmo amor do que eu fui alvo. Como que eu não vou amar aquele que tanto me amou? E como eu posso não amar aquele que também foi alvo deste mesmo amor? Esse nosso amor tem de ser uns pelos outros. Esse nosso amor tem de ser reconhecido entre as pessoas que nos cercam. O nosso coração não pode haver raiz de amargura. Se não for a nossa postura, se essa não for a nossa postura diante da mesa do Senhor, nós vamos participar da ceia de forma indigna. Porque nós queremos nos manter na prática do pecado, nós não queremos manifestar a nossa fé naquilo que Cristo fez, e nós nem amamos a Cristo, nem amamos a nossos irmãos. A ceia é o convite eterno. É Cristo que nos chama, é Ele que nos convida. Então, nós precisamos nos achegarmos na ceia do Senhor, na mesa da ceia do Senhor, e fazer isto em memória dEle. O sacramento da ceia é um santo mistério. Então nós precisamos nos achegar com um santo coração. É preciso participar da ceia com o coração agradecido, cheio de amor, cheio de vida, cheio de paz, reconhecido a nossa própria fraqueza, mas purificado no sangue de Jesus. E aí nós participaremos santamente. Quando formos participar da ceia, meu irmão, minha irmã, examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esta é a ordem. Tenha coragem, examine-se, confesse as suas impurezas, receba o perdão e se alimente da ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Jesus Cristo são o nosso conforto para a nossa alma angustiada. Portanto, os elementos da ceia são tomados com confiança, arrependimento, humildade, cheio de amor, crendo que somos abençoados por Deus. A ceia é o nosso momento de declararmos a nossa comunhão com Deus.